e aos seus companheiros de mesa, professora Maria Luísa Carvalho e professor André Gustavo. Meu tema é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. E o meu artigo teve o intuito de demonstrar que as pessoas com deficiência elas têm as mesmas condições, as mesmas capacidades de exercer atividades laborais, apesar de terem suas habilidades reduzidas, em pé de igualdade com as pessoas consideradas normais. Apesar de existirem as normas que regulamentam a proteção do direito dessas pessoas, a exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da CLT e da Lei 8.213 de 91, muitas vezes os empregadores eles não cumprem o que dispõe a norma. Nesse sentido, eu vou começar trazendo o conceito da pessoa com deficiência à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está no artigo 2º da referida norma, que ela diz assim: considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva no mercado em igualdade com as demais pessoas. Nesse sentido, no meu trabalho, eu coloquei também alguns dados que o censo demográfico do IBGE foi realizado em 2010, que foi o censo mais atualizado com relação à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que o IBGE realizou. E, na época, das pessoas que tinham uma ocupação, 26,24% aproximadamente delas apresentavam deficiência. Desse universo, a maior parte dessas pessoas estavam localizadas aqui na região Nordeste, principalmente nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Desse universo dessas pessoas que tinham uma ocupação, aproximadamente 40% delas tinha a sua CPF regularmente assinada. Isso demonstra uma desigualdade social que já vinha da história, de muito tempo atrás, que considerava essas pessoas como pessoas indignas, pessoas incapazes de estarem no meio social. A falta de oportunidade para essas pessoas ela é gerada também pela má qualificação delas, devido à falta de escolaridade que é considerada necessária pelos empregadores para poder incluir essas pessoas. No artigo 93 da Lei 8.213 de 91, ele regulamenta que as grandes empresas elas têm que reservar um percentual para poder incluir essas pessoas no seu quadro de funcionários. O artigo 93 ele diz basicamente o seguinte, que as empresas, a partir de 100 funcionários, eles têm que ter um percentual para incluir as pessoas portadoras de deficiência ou as pessoas reabilitadas, na seguinte proporção: até 200 funcionários são 2%, de 201 a 500 são 3%, de 501 a 1.000 são 4%, e acima de 1.000 são 5%. Quando essa inclusão ela é realizada, algumas vezes o empregador ele não respeita os limites que essas pessoas têm de sua natureza. Eu ouvi recentemente um relato de um irmão de uma grande amiga minha, que trabalha numa grande empresa aqui na capital, e que muitas vezes, ele é uma pessoa deficiente, e que muitas vezes o empregador pede para que ele realize algumas atividades que estão fora do seu alcance, mesmo ele sabendo que ele tem uma deficiência. Além da contratação regular por meio da CLT, existem mais outras duas formas que o empregador ele pode incluir essa pessoa com deficiência no seu quadro de funcionários, que ele vai preencher também esse percentual estabelecido pelo artigo 93, que é através da contratação dessa pessoa como aprendiz e através da contratação dessa pessoa como estagiário, que em ambas as leis que regulamentam essas condições, eles dizem que o empregador ele pode incluir essa pessoa para preencher esse percentual. Além disso, a pessoa com deficiência ela pode ser inserida no mercado de trabalho para a administração pública através da realização de concursos públicos,
que eles são regulamentados sob a égide da Constituição Federal, no artigo 37, inciso 8, no artigo 2º, inciso 3, a linha D, da Lei 7.853, de 89, no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 90, e no Decreto 3298, de 1999, no artigo 37, parágrafo B. Por fim, eu trago como uma solução para ser verificado o efetivo cumprimento dos dispositivos do artigo 93 e para ver também se as empresas estão cumprindo com a reestruturação de seu ambiente de trabalho para poder incluir essas pessoas, que haja uma fiscalização maior por parte do Ministério do Trabalho e do Emprego para ter verificado tanto a acessibilidade na empresa quanto o cumprimento do preenchimento dos percentuais estabelecidos na lei. Obrigada a todos pela atenção e eu fico à disposição da banca para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, Priscila. Agradecer aos professores que estão aqui na e, sem mais delongas, passa a palavra ao Primeiramente, gostaria de parabenizar a Maria Priscila pelo artigo, formulário, bem escrito, para a preparação com os professores. Gostei muito dos dados que foram apresentados. Fiquei sentindo falta só um pouco na questão da atualização. No censo de 2010, fiquei na dúvida se o IBGE não tinha dados atuais de 2015. É bom sempre dar uma verificada. Eu até procurei, professora, mas assim, não tinha especificamente quanto à inclusão dessas pessoas que precisam no mercado de trabalho. Entendeu? Esse foi o que eu consegui extrair melhor. Não, sem problema. Eu vou fazer só 3 breves considerações. Se você quiser vir publicar o artigo do professor Paulo, você fica à vontade, né? Surgindo até que você puder. Você está com isso? Eu tenho. É a caneta? Na terceira página, você fala que no artigo 34, né? Isso. Você diz: a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, pessoa livre escolha, aceitação em ambiente acessível. Pelo que eu tenho visto também, como contribuição na fala dessa inclusão, é a questão da própria acessibilidade. A gente sabe que essa própria lei, 13.146, traz como responsabilidade, como dever do Estado, da sociedade e da família. Então, a gente vê que o Estado tem um peso também nessa inclusão do deficiente. Aí, eu fiquei na dúvida, justamente, seria importante também colocar no trabalho, se o Estado ele tem cumprido com a questão dos transportes, com a via pública em si. Essa questão da acessibilidade para ser promovida pelo Estado, assim como pela empresa. Talvez o próprio deficiente ele não se sinta tão à vontade de procurar um emprego, por saber que aquele empreendimento, digamos assim, não esteja adaptado às suas necessidades. Então, acho que a questão da acessibilidade é importante colocar também como pesquisa de trabalho, verificar se está sendo cumprido ou não. Na página 13, você traz também a questão da punibilidade, né? Quando o descumprimento é aquele percentual e equilíbrio. Correto? Correto. Pronto. Fiquei na dúvida também em relação se essa punibilidade seria para todo tipo de atividade, todas as empresas. É porque surgiu um projeto de lei de 2013, do deputado Laércio Oliveira, onde ele vem trazendo esse projeto de lei a limitação da inclusão do deficiente para as atividades administrativas, quando se tratar de uma atividade de segurança privada. Então, será que essa punibilidade ela tem que ser aplicada a todo tipo de empreendimento, a toda atividade, ou as atividades de início poderiam ser, digamos assim, excluídas dessa punição, em caso de descumprimento? Também seria interessante. Inclusive, esse projeto de lei de 2013. A senhora pode repetir, por favor? O projeto de lei 6.144 de 2013. E ainda na página 13 também, eu acredito que a questão da fiscalização que você coloca a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego poderia também
fazer uma força-tarefa, né? Uma comunidade de trabalho para isso, a fiscalização não só do próprio Ministério do Trabalho, mas o MP, o Ministério Público do Trabalho, também poderia vir agregar um fiscal da lei nesse sentido. Então, foram essas três considerações que eu tinha para fazer em relação ao seu trabalho, no mais de parabenizo, que para nós também foi bastante esclarecedor. A da professora Paula e agradeço por ter participado da aula. Obrigada. Professor André. Eu gostaria de trazer para as professores, também parabenizar a pessoa pelo trabalho. Eu também tenho um pouco que eu deveria apenas alguns poucos minutos para olhar esse trabalho. Ficava bem escrito. E como eu não posso analisar o conteúdo em razão da falta de tempo, eu tenho que fazer uma pergunta a respeito do conteúdo relacionado à matéria, porque eu não consegui localizar aqui. Se existia alguma opinião ou comentário teu a respeito desse ponto particular. Eu vi na parte das conclusões, você fala que uma possível saída, uma possível solução para esse tipo de questão envolve uma intensa fiscalização por parte do Ministério Público. Eu gostaria só de levantar a questão do ponto de vista inverso. Pela empresa, particularmente as empresas que são dedicadas a atividades de negócios, de natureza lucrativa, e que o intuito do lucro é até mesmo a essência da própria atividade. As empresas, as sociedades que são empresariais, não têm um objetivo de lucro. Tá? Se eu colocar uma pessoa com necessidades ou deficiente, considerar a denominação que seja utilizada para executar essas atividades, de certa forma, estou punindo a empresa no que se refere à sua potencialização dos resultados. Então, a minha dúvida é, basta apenas fiscalizar ou deveria ter uma contrapartida por parte do Estado para poder, por exemplo, dar algum incentivo fiscal para as empresas que tenham um benefício ou uma contratação? Será que a saída ficaria certa na parte restrita à fiscalização e penalidade das multas? E o valor oposto dessa moeda? Né? Qual é a tua opinião? Professor, recentemente eu estava até dando uma pesquisada ainda mais, porque eu encontrei que existe realmente um incentivo para essas empresas que realizam a contratação dessas pessoas, mas infelizmente eu não pus no trabalho. Isso é até como um parâmetro para eu poder fazer uma dica nele. Mas eu acredito sim, professor, que cada vez mais com as empresas realizando a inclusão dessas pessoas no seu quadro de funcionários, eu acredito que o incentivo que o Estado tem a dar a elas sirva também para que a lei seja também